Aoba, galera! Bem-vindos a mais um One More Tab Podcast, seu podcast que vai abrir uma aba mental na sua cabeça que talvez nunca mais feche. E hoje eu vou falar de um tema que está muito perto do meu coração, que é Star Wars. Como não, né? Eu sou um grande fã e é um universo, assim, gigantesco, com fãs de várias gerações, assim, se renovando. Eu não poderia falar de Star Wars sem ter essa pessoa aqui. É a primeira pessoa que me veio à cabeça. E desculpem meus outros amigos que também adoram Star Wars. A sua vez, sua hora vai chegar. Mas é uma pessoa aqui que eu conheço, agora eu percebi, a gente estava conversando fora do ar, há mais de 20 anos. É bastante tempo mesmo, né? Ele é fundador do canal Enclave da Força, que tem lá no YouTube mais de 120 mil inscritos no canal. Fala sobre Star Wars, sobre todo esse universo. E também está sempre envolvido em eventos no Conselho Jedi de São Paulo, que organiza eventos para fãs de Star Wars. Então, estou muito honrado em ter ele mesmo aqui comigo, o mestre, com a força, Thiago Kenobi. Seja muito bem-vindo. E aí, Henrique, tudo bom? Obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui com você hoje para falar de Star Wars. Você falou aí mais de 20 anos de amizade e já denunciou nossa idade, né? Exato, exato. Mas eu só tenho que agradecer mesmo aí pelo convite. E é uma honra estar aqui com você hoje para falar de Star Wars. Maravilha, cara. Não, eu que agradeço mesmo. E eu não tinha me ligado que são 20 anos, mais de 20 anos, né, que a gente se conhece. E eu acho que a gente pode até falar um pouquinho disso, porque foi Star Wars que uniu a gente, né, de certa forma. Nem de certa forma, com certeza foi, né? Então, a gente vai conversar sobre isso, sobre a sua paixão por Star Wars, sobre a nossa paixão por Star Wars e muito mais, né? Então, pessoal, os ouvintes aí, fiquem ligados. Depois da vinheta a gente começa. Não vou nem fazer a conta na minha cabeça de nem lembro que ano foi, também para tentar não denunciar muito a nossa idade, mas a gente se conheceu por causa de Star Wars, né? Você lembra Exatamente. onde que era, como que foi que a gente se Foi conheceu? jogando RPG no Orkut. Orkut, olha só, aí já denunciou a idade mesmo, já era. No Orkut, é verdade. Jogando RPG de Star Wars no Orkut. Caramba, é verdade. Uma forma de... A gente tinha comunidade, né, de Star Wars Uhum. e um grupo nosso pra interpretar personagem jogando RPG online. E era meio assim, pra quem entende de RPG, não tinha mestre, né? Eu sei que tinham moderadores, mas Tinha era moderadores. muito a comunidade, né? Criando cenários, criando situações, né? E cada pessoa interpretando, né? Isso. E a gente era da Ordem Jedi lá do Orkut. É verdade. A gente era adolescente, né? Quando a Uhum. gente começou. Nós dois éramos Jedi, né? Então por isso que a gente É. acabou meio que se conectando logo de cara. E você sempre... Eu sempre conheci você por Thiago Kenobi, né? Foi de lá que veio esse nome que eu uso até hoje no Aham. canal, né? Tipo um alter ego, assim, vamos dizer assim, né? E foi de lá. E, na verdade, naquela época, era pra ser Thiago Skywalker, né? Mas Aham. aí tinha acabado de chegar a trilogia prequel, o episódio 3, eu gostei da Evan McGregor no papel de Obi-Wan Kenobi, eu falei assim, não, vai ser Thiago Kenobi agora, mano. Então, você pode corrigir se eu estiver errado, que o Obi-Wan é ainda o seu personagem favorito, ou isso já mudou? Sempre, sempre, sempre. Não Ah. tem como, não tem outro, não tem como. Não, pra mim também. É o meu personagem favorito, assim, disparado, né? E eu lembro que também, na época, eu criei o nome pro meu personagem. Era alguma forma de... É tipo anagrama do nome mesmo, né? Eles falam assim, Você tinha pega... um site naquela época que você colocava seu nome e ele te dava o nome Jedi. Isso. Ou alguém falava assim, pega... Eu tô lembrando o meu caso aqui, porque era Karen, Cahen. Isso. Era assim, as duas primeiras letras da cidade onde você nasceu, primeira sílaba do seu nome, e aí por aí vai. Então o meu Aham. acabou formando Karen Vimai, alguma coisa assim, que era o sobrenome também.
E eu também, eu acabei adotando isso não como o meu alter ego ou o meu nick, mas em qualquer outro jogo, futuro, mesa de RPG com os amigos, era sempre Karen, né? E é um personagem, né, que a gente, como você falou, a gente jogando ali no Orkut, RPG de Orkut, que ficou muito tempo comigo, né? E ele foi crescendo comigo e crescendo com todas as amizades que eu fiz lá, né? Uhum. E o mais interessante é que a gente criou essa amizade, até fazia um tempo que a gente não conversava, né? A gente sempre teve essa amizade, essa conexão, e a gente só se viu uma vez em pessoa, né? E muitos anos depois, né? Foi numa Anime Friends, não foi? Eu tô tentando lembrar E se depois, não, foi foi uma... 2 vezes. Foi numa Anime Friends e foi numa JediCon, eu lembro. Agora, é verdade, porque eu esqueci da JediCon, que eu fui com um cos pobre lá, só Você com foi um manto. com um cobertor marrom fazendo Exato. que era uma manto Jedi. Exato. Não, eu lembro que eu prometi por anos que eu ia que eu ia arranjar o traje Jedi pra fazer cosplay com você, cara. Eu consegui até aqui. Foi aqui na Polônia, que eu já tô morando há 8 anos. Eu arranjei o cosplay de Jedi. Naquela época foi só o manto mesmo. E sim, é verdade. A gente se viu em pessoa 2 vezes, mas antes disso a gente sempre tava jogando. Porque eu lembro, né? A gente começou no Orkut, depois a gente criou. Não sei se foi você Depois ou o foi o grupo. fórum. A gente criou um fórum, né? Que a gente jogava também. E aí, depois de um tempo, eu acho que o pessoal desbandou, ou eu parei, É, não lembro. o pessoal começou a ter outras prioridades, vida Uhum. adulta, essas coisas, e acabou que, Exato, né? Mas é como que exato, você exato. falou, né? Por mais que a gente ficou um tempo sem se falar, a amizade continuou, né? E isso que é importante. Exato, A gente exato. se vê, a gente se fala e é como se nada tivesse mudado. É verdade, é verdade. E a gente tem que agradecer a Star Wars por isso. Isso que eu acho muito Sim. massa, né? Porque desde sempre isso acompanhou a gente, né? E aí, isso que me faz questionar, e talvez as pessoas estejam curiosas quanto a isso, né? As pessoas que são fãs ou não de Star Wars, para entender por que você gosta tanto de Star Wars? O que te leva a gostar tanto desse universo? Então, cara, foi até meio que engraçado a forma como que eu virei fã, né? Uhum, Que foi bem assim, eu tinha 7 anos de idade uhum, e eu não conhecia nada de Star Wars, né? E aí eu ia passar um filme do Scooby-Doo na Globo, ok. na sessão da tarde, e eu estudava à tarde, e eu queria assistir esse filme de todo jeito. Aí, ó, vamos Uhum, denunciar a idade de novo? Eu peguei uma fita VHS que tinha em casa. uhum, Aí eu falei assim, vou botar essa fita VHS no videocassete e vou deixar gravando o filme. Quando eu chegar em casa da escola, eu vou assistir. uhum. Gravei tudo, cheguei em casa e comecei a assistir. Meu pai volta do trabalho, viu que eu tava assistindo. Quando eu tinha acabado de ver o filme, tirei a fita VHS pra guardar. Quando ele viu, era a fita original que ele tinha da coleção, que era o Retorno de Jedi na época. Fita Nossa, original. caramba. E na época só existia o episódio 4, 5 e 6, não tinha a trilogia prequel ainda. Uhum, Aí ele falou assim: ó, seguinte, seu castigo vai ser o seguinte: você vai ficar sentado aqui nesse sofá e vai assistir os 3 filmes direto, não vai poder levantar para ir ao banheiro, não vai levantar para comer nada, você vai terminar de ver esses 3 filmes aqui, você só vai levantar quando terminar tudo. Quando eu terminei o caramba. episódio 4, eu tava assim, Meu maravilhado. Deus. Maravilhado com aquele cenário, com aquela batalha espacial, Darth Vader, Luke Skywalker, sabre de luz. Vicei Meu naquilo na Deus. hora. Na hora. E começou como um castigo? Caraca, Começou como. mano. Sensacional. Essa é inusitada. Essa eu não sabia e não esperava. Então, seu pai também era um grande fã de Star Wars e aí, de certa Sim, forma, sim. basicamente obrigou você a assistir e você acabou virando fã, então. Exatamente. Então, ali até hoje, graças ao meu pai, né? E, quando ele assistiu todos os 3 filmes na trilogia clássica, ele assistiu todos em Uhum. pré-estreia. Olha. Quando lançou o 1, 2 e 3, eu ainda criança barra adolescente, né? Ele me levou nas pré-estreias. E aí, Olha. quando veio agora a trilogia sequel, já adulto,
Foi o contrário. Eu levei ele em todas as pré-estreias. Então, Star Wars é uma Pô, coisa de família, porque tudo quando sai filme, quando sai série, a gente sempre vê junto. porra, que delícia, cara. Isso é sensacional. Eu acho que Star Wars tem muito disso, né? Porque é um filme lá que um diretorzinho, entre aspas, lá na década de 70 resolveu fazer. Pessoal perdido sobre o que era. Eu lembro que o pessoal falava que Ninguém não tinha muita acreditava, todo mundo achava confiança. aquilo lá que ia ser bizarro. Né? O próprio Harrison Ford fala, né? Achava uma baboseira tudo. Lá na década de 70 e vivo até hoje. E o que você falou, né? Atravessando gerações, conectando gerações com novos filmes, novas mídias e eu acho que é uma base de fãs, né? Uma fanbase que só cresce, né? Só cresce. Os fãs antigos, digamos assim, continuam fãs, uns mais que os outros, ou sei lá, eles têm preferências e tudo mais, mas com as novas mídias, né, que vão saindo, vão angariando mais fãs, né? Então, Mais fãs e mais haters também, porque olha, Star Wars tá polarizado. Tá muito polarizado. sim. Não, isso é bem verdade também, né? Lembro também, eu acho que isso também é questão geracional ou até um certo preciosismo, não sei, porque Uhum. tem um amigo meu que inclusive foi o meu primeiro convidado aqui, o Marcel, e a gente sempre tem várias discussões. Star Wars a gente pode falar sobre os filmes, sobre a mídia, sobre a filosofia dentro de Star Wars e as conversas vão longe, né? Mas eu lembro que muitos anos atrás ele odiou os prequels. Ele é muito fã, né, da trilogia clássica e Uhum. ele odiou os prequels. Odiou. Enquanto meus amigos da minha idade, a gente adorou, a gente amou. Pra mim, assim, ainda até hoje, episódio 3 é o meu favorito. Meu também. Aí, boa. E ele não gostou, ele falou, não, porque inventaram isso, colocaram aquilo, midi-chlorian, não sei o que, não sei o que. Com o tempo foi assentando, né? Então, a gente tem um gap aí, acho que de 10 anos de idade, e, e tem essa diferente percepção, entre aspas, né? Mas eu Eu vejo penso muito ali. isso por conta que, por exemplo, na penúltima Star Wars Celebration que teve Uhum, lá fora, né? Pra quem não sabe, a Star Wars Celebration é como se fosse a Comic Con só de Star Wars, né? uhum. Mas o que acontece? O Hayden Christensen, na nossa época, foi muito criticado. Que é o que Muito faz criticado. o O Anakin Anakin Skywalker. Skywalker, né? Uhum, Muito criticado pela atuação dele e tudo mais. Quando ele foi na penúltima Celebration, a galera vibrava. uhum. Sabe? Eu falo assim, ele foi justificado agora, sabe? É verdade. Ele teve a sua redenção. E agora a volta dele, que ele teve o seu retorno na série do Obi-Wan e teve o seu retorno em Ahsoka, o Uhum, pessoal amou a volta dele. Tipo, então você sim, vê que realmente esse negócio geracional, porque a galera que gostava das prequels naquela época do lançamento é a gente hoje. é verdade. Que gosta, que apoia o Hayden Christensen, vibra quando ele volta pra saga, né? Você vai ver, daqui uns 10, 15 anos, a galera que hoje é criança, adolescente, que gosta da trilogia sequel, Uhum. vai ser a vez deles daqui 10, 15 anos que o pessoal não gosta da Rey, que fala mal da Rey, vai falar bem da personagem daqui a um tempo, você vai ver. É muito emblemático isso que você falou do Hayden. Eu lembro que eu quase chorei quando eu vi ele chorando nesse evento e tal, quando ele estava sendo ovacionado, né? E sim, eu acho que é importante ressaltar também o hate das sequels, né? Porque passou da LucasArts, né, pra Disney, Pra e aí Disney, muita gente Lucasfilm pra Disney. criticou, né? Muita gente criticou isso. E aí lançaram os três filmes, né? São os episódios 7, 8 e 9. E eu lembro que eu tava muito hypado pra assistir quando lançou o Force Awakens. Nossa, eu adorei. E aí, com o tempo, eu vou assentando e falo assim, pode ser que eu tenha uma opinião que não são os meus filmes favoritos, mas falei assim, cara, Star Wars, eu vou assistir, eu Sim, é. vou pelo entretenimento, né? E vou com
com a mente aberta, né? Porque, pô, é Star Wars, eu gosto dessa história, né? A trilogia sequel tem seus defeitos, né? Uhum. Mas é como você falou, é Star Wars, a gente vai gostar, não tem jeito. Exato, exato. Assim, pode ser que tenha seus defeitos, cada um vai dizer por que que não gosta da história e tudo mais. O que eu acho ruim, e que eu vejo também muito nisso, é o hate, por exemplo, no caso dessa nova trilogia. Ah, tem um personagem feminino que é a personagem principal e eles dão hate nisso. Eu falo assim, não, por que que personagem feminino é o principal e tudo mais? Eu falo assim, meu, vocês estão esquecendo da Leia lá atrás? Ela já que era a Então. fodona da Padmé, né? Quando o hate é Oh, direcionado pelo fato da Rey ser mulher, eu acho um absurdo, né? Não tem aí o cabimento. pessoal, um dos argumentos que até eu uso, eu falo assim, pô, ela nunca teve acesso à força, nunca não sei o que, nunca lutou, e de repente ela vai e Aham. derrota o Kylo Ren desse jeito, não sei o que lá. Mas e o Luke que nunca pilotou e destruiu a Estrela da Morte com um tiro? É verdade, é verdade. Teve lá uma semana ou menos de treinamento. Então, e Não, aí? Como é que fica? Aí pode. Porque o Luke pode, agora a Rey não pode? exatamente isso. E claro, como a gente falou, né? Tem outras questões que as pessoas criticam. Eu também critico. Para mim, eu não gostei muito do episódio 9, mas eu adorei o Pode. episódio 8, por exemplo. Tem amigos meus que se eles tiverem ouvido isso, eles vão saber quem são. Alguns deles falam assim, não, eu não vou mais assistir Star Wars. Depois do episódio 9. Não, não vou mais assistir Star Wars, acabou pra mim e tudo mais. Tem um deles que realmente conseguiu não assistir mais nada, não consome muito Star Wars, mas todos os outros que inclusive reclamaram muito de como foi a história, o roteiro dos sequels, eles falam, não vamos mais assistir Star Wars, acabou, não vamos dar dinheiro pra Disney. Aí a cada nova série, novo filme que lança, vai todo mundo lá assistir, vai vestido e tudo mais. E eles falam que é Ah. meio que uma síndrome de Estocolmo. Eles falam assim, não, a gente sabe que vai ser ruim, entre aspas, mas é Star Wars, sabe? É algo que tá dentro da gente, assim, muito, Então acho não que dá pra desconectar. você e seus amigos não vão me cancelar quando eu disser quantas vezes eu assisti Ascensão Skywalker no cinema, né? Pode falar quantas vezes. 18 vezes. 18? Caramba! Então é um filme que você gostou bastante. Não é que eu gostei, assim. Eu sei, assim, é um filme, pra mim, ok. Uhum, Vamos dizer assim, tá, gostei, mas eu sei todos os defeitos, concordo com todo mundo quando fala os defeitos do filme, concordo, mas pra mim, uhum. foi um evento legal. Porque o que Entendi. acontece? Por que 18 vezes? Porque quando amigos queriam assistir o filme no cinema, não é todo mundo que conseguia juntar todo mundo pra poder assistir uma vez só. Aí me Sim. mandava, Thiago, eu vou assistir esse filme amanhã. Bora, bora. Ah, eu vou assistir o filme no sábado. Bora, bora. Então Uhum. o pessoal me convidava, bora, vamos. Isso foi 18 vezes. Caramba. Então, nisso eu acho que é interessante. É um entretenimento que com todas suas qualidades e defeitos, une a galera, né? Unir a galera. São fãs muito apaixonados. Por isso Sim. que até geram essas discussões, às vezes até mais acaloradas, porque as pessoas são realmente apaixonadas, né? Eu acho que isso só mostra o valor daquilo que o Jorge Lucas criou lá atrás, né? Que ainda vive até hoje. Eu lembro que eu tava conversando com a minha noiva, ela nunca tinha assistido Star Wars, e aí quando isso aconteceu, meu olho já brilhou, assim, falei, não, eu vou ter a chance de mostrar Star Wars pra alguém, né? E aí é uma faca de dois gumes, né? Porque pode ser que ela goste, pode ser que ela não goste, o que seria a pior coisa da minha vida, né? É que tá, né? Não gostou? Aí já tem que repensar o casamento. Pois é, pois é. Então, aí assisti com ela na ordem de lançamento, né? Então, 4, 5, 6, depois 1, 2 e 3 e tudo mais. Assistimos tudo. E ela se apaixonou. Tanto que hoje em dia a gente foi assistir o Mandalorian e Grogu no cinema. Eu tive que
A gente assistiu a série do Mandalorian, né? Pra ela ficar a par da situação. Assistimos a Ahsoka e ela adorou. Hoje ela é super fã. E Star Wars é muito, muito único, né? E é uma obra que já tem aí décadas e décadas que existe e vai se renovando. E continua atraindo pessoas novas, né? Pra assistir. E ano que vem, 50 anos, né? Caramba, é verdade. 50 anos, olha aí. Vai rolar alguma celebração grande em São Paulo? Você tá por dentro Então, do que... Estão dizendo por aí, tipo, lá fora vai ter. Agora, aqui no Brasil, a gente não sabe ainda. Provavelmente vai. Mas eles estão querendo relançar a versão original, sem aquela versão atualizada do George Lucas, a versão que foi no cinema em 77. Relançar no cinema pro pessoal assistir. Caramba, ia ser massa, hein? Eu sei que lá fora vai ter. Nos Estados Unidos, essas coisas vai ter. Agora, aqui no Brasil, a gente não sabe ainda, né? Mas sempre quando tem essas coisas, né? Eu tenho parceria com a Lucasfilm, eu tenho contato com o pessoal lá dentro, Disney e tal. Então eles sempre mandam um convite quando tem alguma coisa assim. Caramba, que massa. Que massa. Não, é 50 anos de um negócio que só cresce, né? Acho que são poucas mídias assim que a gente vê que chega perto. Mas sei lá, Harry Potter... E se você estiver aqui pelo Brasil, eu faço questão de chamar você pra gente assistir junto. Maravilha, maravilha. Certamente, vai ser uma honra. E eu também, assim, eu acho que eu já assisti no mínimo 10 vezes, não, mais de 10 vezes, cada episódio, de 1 a 9, né? Uma coisa que eu sempre gosto de assistir, eu sempre sinto a emoção de assistir, assim, é muito, muito interessante, né? Muito engajador. Não, e parece assim, cada vez que a gente assiste, parece que é a primeira vez, sabe? A gente não enjoa. Exato. A gente sabe exatamente o que vai acontecer, a gente sabe todas as falas, mas mesmo assim a gente continua... É que nem Chaves, né? A gente assiste, sabe o que vai acontecer, sabe as piadas, mas a gente ri do mesmo jeito. É verdade, é verdade. Pra mim, uma fala que eu tenho, e até a minha noiva, ela começou a decorar de tanto que eu falo. A gente assistiu o episódio 3 2 vezes juntos, e ela começou até a pedir pra assistir comigo. Eu falei, meu, que emoção, né? E aí, no momento que tem lá o Anakin com o Obi-Wan em Mustafar, né? Discutindo. E aí, eu sem olhar pra tela, eu olho pra ela e eu começo a recitar o Anakin. E ela olha assim, surpresa, e às vezes durante o dia, ela, do nada, assim, dias depois, ela vira pra mim e ela começa a recitar. I have brought freedom, justice. É um negócio muito, muito icônico. Thiago, você comentou aí, por exemplo, que né, com a celebração dos 50 anos de Star Wars, vai rolar muitas festividades no mundo, talvez aí no Brasil. E você, com toda a sua paixão por Star Wars, que começou lá quando você tinha 7 anos, e depois jogando RPG junto, quando a gente era adolescente, em algum momento você resolveu criar o canal Enclave da Força, né? E que tá hoje com 120 mil inscritos no YouTube, sempre criando conteúdo de Star Wars pra galera que é fã mesmo, né? Conta pra gente, como que começou essa ideia sua de criar o Enclave da Força e como que expandiu, assim? Foi a volta de Star Wars pro cinema, com o Despertar da Força, 2015, né? Veio a ideia. Conversando em grupos de WhatsApp de Star Wars, o pessoal falava, Thiago, você sabe bastante coisa de Star Wars, por que você não faz um canal no YouTube? Eu falei assim, pode ser, tal, não sei o quê, só que naquela época muito tímido, e Star Wars foi um grande divisor de águas na minha vida, porque eu deixei de ser tímido para ser um cara extrovertido que gosta de pegar no microfone e subir no palco agora para conversar, né? Antes eu não fazia isso de jeito nenhum, mas aí em 2015 começou a ideia, só que aí eu fui protelando. Quando chegou 2018, 8 de fevereiro de 2018, eu falei assim, não, vou criar. Criei. Só que não era Enclave da Força. Era O Último Jedi. O canal ia chamar O Último Jedi. Por quê? Tem um canal que eu sigo, que eu gosto muito de The Legend of Zelda. Eu sou muito fã desse jogo. E tem um canal que chama que era O Último Sheikah. Sheikah era uma das raças lá do Zelda, e ele criou esse canal, O Último Sheikah, e eu adorava esse canal. Eu falei assim, eu vou usar ele como inspiração, eu criei O Último Jedi. Só que o que acontece? Veio o filme O
Os Últimos Jedi. É isso que eu ia perguntar, se você tava sabendo que isso ia ser o nome Sim, do aí vem esse filme. filme, que aí o que acontece? Se a pessoa vai pesquisar O Último Jedi no YouTube, vai vir um monte de coisa do filme e o meu Aham, canal vai estar lá na última página, né? Nunca vai ser verdade. achado. Aí eu falei, pô, preciso de um novo nome. E pensando. Aí um amigo meu que também jogou RPG com a gente na época, Uhum. chegou a falar assim, por que não põe Enclave da Força? Falei, tá aí, gostei. Botei Enclave da Força e foi. Tamo aí agora, dia 8 de fevereiro do ano que vem, vamos fazer 9 anos de canal. Olha só. Caramba, caramba. Eu sei, você tem o canal, tem um Instagram também, né? E um Tem site, Instagram. pelo que eu vi. E hoje em dia, é só você que toma conta do canal, que apresenta, ou você tem mais pessoas envolvidas? Não, eu tenho pessoas, tem uma equipe que me ajuda a postar nas redes sociais, no Instagram, né, tem Aham. pessoal que me ajuda a editar, tem no meu podcast o meu co-apresentador, que é o Fernando, que não sei se você vai lembrar, ele fazia o Killan Voz no RPG. Lembro sim, lembro do que. Então, Que da ele me hora. ajuda, ele é o co-apresentador do podcast. Então, você Caraca, vê que como que massa. o RPG Uhum. tá aqui na minha vida até hoje, né? Que pessoas que jogaram comigo estão aí me ajudando até hoje. E aí eu abri vertentes do Enclave da Força, né? Que eu fiz o Enclave Geek, que é onde que a gente fala de outros assuntos sem ser Star Wars, né? A gente fala de séries, Uhum. filmes, mangás, as coisas que é Enclave Geek. Uhum. E recentemente eu abri o Enclave 3D, que agora eu tô trabalhando com impressão 3D, então eu fiz uma vertente do Caramba. Enclave, que é o Enclave 3D Print, que é onde eu vendo peças 3D também, né? Caramba, que demais. E essas peças são só de Star Wars ou também variado de cultura Variado. pop? Eu faço bastante coisa de Star Wars pra mim, né? Aham. Mas é variado. Eu tô fazendo agora uma roupa mandaloriana pra mim, baseado no Din Djarin, né? Caramba, que da hora. Só que é variado, eu faço de tudo. Uhum. Então, o pessoal me contrata, pede uma peça, eu vou e faço. Caramba, que demais. E você comentou agora, né, que tá fazendo a roupa de Mandaloriano. Eu sei que você tem vários cosplays, né? Sim, Várias sim. vestimentas. Quais são as que você tem atualmente? O meu primeiro foi Stormtrooper e Jedi. Uhum. Stormtrooper já não tenho mais, né? Porque muito tempo já se desfez todo. É muito frágil, né? Darth Vader. Aham. Jawa, eu tenho um Jawa. Sério, que da hora. Sério, Jawa. E eu tô preparando, terminando de fazer o Mandaloriano e Aham. o Krennic do Rogue One. Aquela roupa toda branca com aquela Sei. capa branca, assim, sabe? É bonita, hein? Que demais. Que E porque, demais. até porque o que acontece, né? Não é só o fato de ser cosplay e vestir, né? Eu também faço parte de uns fã-clubes de Star Wars, que é o Rebel Uhum. Legion e o 15-1, que é fã-clubes internacionais. Tem no mundo Uhum. inteiro. E são reconhecidos pela Lucasfilm, então você tem que ter o traje idêntico do filme para fazer parte. Uhum. E então, como eu tenho Darth Vader, que é o vilão, eu tô no 501. Como eu tenho Jedi, eu Ah, tô no Rebel Legion. E o entendi. Rebel Legion, eu fui presidente do Rebel Legion por 11 anos seguidos. Agora que Caramba. eu Aí agora que Fazer. eu me aposentei, porque eu falei assim, não, vamos deixar para a próxima geração. Ainda tô no Rebel Legion, larguei o osso da Aham. presidência, Entendi. porque resolvi me aposentar para me dedicar mais ao canal. Mas 11 anos comandando o Rebel Legion Brasil, contato com o pessoal lá fora. Os fã-clubes, eles não fazem só eventos geeks, né? Eles fazem muito evento de caridade. Doação de sangue, visita ao orfanato. A gente consegue doação de cesta básica para fazer doação. A gente vai nos eventos, vocês querem a participação dos personagens? Beleza, então doa a cesta básica pra gente, que a gente vai fazer a doação pra uma instituição de caridade, né? Pra Uhum. Que distribuir, e a gente demais. faz muitas ações sociais, né? E isso que é muito Uhum. gratificante também, né? A gente usa Star Wars pra fazer o bem pras pessoas, né? Sensacional. Isso é muito bacana mesmo. E não é muito falado, né? Que é o que, na comunidade de Star Wars, o que se ouve é a parte tóxica, né? Em geral, que é o que dá notícia, que é o que é problemático e tudo mais. Mas é bom realmente ouvir essas histórias de pô, a comunidade também ajuda as pessoas e a paixão por Star Wars une as pessoas em volta de algo que vai fazer o bem, né? Isso é muito, muito bacana. Eu lembro quando eu consegui a minha roupa de Jedi, eu tentei entrar para Rebel Legion daqui da Polônia.
E é muito difícil, eu não consegui, aí eu desisti. E eu não consegui porque eu não tinha a pochete lá, o bolso, né, do Jedis, e eu não tinha as cápsulas o comunicador ou a cápsula de respiração que eles usam lá, alguma coisa assim. Então era um negócio que ficava dentro do bolso que eles falaram assim, bom, não tá igual ainda, quando você conseguir isso, você entra. Aí eu falei assim, tá bom. Você vê que de país a país muda algumas coisas, porque aqui no Brasil não precisa. Olha só! Aqui no Brasil você não precisa de nada. As coisas que tá dentro do bolso não vai aparecer, você não precisa. Aham. Caramba! As cápsulas de alimento é tampinha de caneta. Então, isso que eu pensei. Caraca. Eu daqui eu consigo me inscrever pro... Não, acho que não, né? Não faz sentido. Consegue. Mas aí... Eu vou te dar o spoiler aí. Mas se você quiser fazer parte do da Polônia, você se inscreve no do Rebelde no Brasil, é aprovado, depois você pede transferência. Olha, era isso aí que eu tava pensando, pô. Pô, é esquema, hein? É esquema. Não, vou tentar, hein? Vou tentar pra valer. Faça ou não faça, tentativa não há. Opa, me pegou aí, hein? É verdade, é verdade. Vou fazer. Vou fazer então. Vou fazer então, é isso. Já está decidido. Muito obrigado pela dica. Mas esse Rebel Legion, você tem ideia de números, assim, de fãs? Qualquer um pode participar? Como que é? Como que funciona? Você tem que ser maior de 18 anos, Uhum, né? Aí você tem que ter um traje que siga os padrões lá que eles têm no site, o que você uhum, precisa, que você pode, que você não pode, né? Mas tem que ser uhum, praticamente igual. Se você quiser fazer o Obi-Wan, você pode até fazer, uhum. mas você tem que ter o cabelo do Ah, mesmo jeito do Obi-Wan, a cor, a uhum, barba, tudo igual. Mas você pode ser um Jedi genérico, você pode criar o seu próprio personagem, uhum. mas seguindo os padrões lá. Passando, você vai começar a fazer parte da comunidade lá e você tem os eventos, né, oficiais, os eventos de caridade, né? Você faz parte dessa comunidade. Inclusive, não só eventos do local onde você mora, mas também qualquer evento internacional que você pode ser convidado para estar, entendeu? E aí você, por Sim. exemplo, você é do Rebel Legion daí. Eu vou na Celebration, que é lá na Califórnia. Você é recebido pela Rebel Legion de lá. Que demais, cara. Isso é muito bacana, né? Puta, é um fã-clube internacional que é super organizado, né? Dá pra perceber. Conectado, né? Conectado com fãs do mundo todo. Isso é Do muito mundo incrível. todo, é. Né? E não é, digamos, a Disney ou a Lucas não é dono disso. É organizado por fãs, né? É organizado por fãs. e para Eles fãs. autorizam Uhum, os fã-clubes a existirem. uhum. Amanhã, depois, o Mickey pode acordar virado no Jiraiya e falar assim, não quero mais. E pode proibir. Até o momento, nunca aconteceu. Porque, assim, contando rapidinho a história, tudo começou com o 501. O 501 é um rapaz na época chamado Albin Johnson. Ele tinha essa paixão de vestir, se vestir de personagem e tudo mais, né? Juntar a galera pra se vestir. E ele tinha uma filhinha. Uhum. Essa filhinha, ela tava com câncer. Novinha, criança ainda. Era apaixonada pelo R2-D2. E o sonho dela era ter um R2-D2 rosa. Uhum. E aí ele foi lá e ele criou pra ela um R2-D2 rosa em tamanho real, que se mexe, controlando pelo controle remoto, e ela amou isso aí, né? Ela tava no hospital já em fase já terminal, né? E ele ia com o R2 no hospital pra visitar ela. E aí o que acontece? Como era o corredor lá do hospital infantil, tinha muitas crianças, ele acabava indo com o R2 nos outros lugares também. E aí, ela infelizmente acabou falecendo, e isso deu um gasto da comunidade de usar a história dele para criar o 501 e aí fazer essas caridades nos hospitais. E aí começou a partir de ações sociais. Caramba, que bacana. E aí cresceu no mundo inteiro. Aí veio a criação do Rebel Legion, porque o 501 era só os vilões. Aí fizeram o Rebel Legion pra fazer os heróis. E aí, tanto que se você vê o Batalhão 501 que aparece no episódio 3, o nome 501 não foi o Star Wars que deu o nome pro grupo 501. Foi ao contrário. Foi o grupo 501 que deu o nome pro batalhão no filme. Foi ao contrário. Caramba, eu não tinha ideia. O batalhão o batalhão 501, que é o batalhão do Darth Vader, do Anakin Darth Vader, né? Tem o Rex e tudo mais. Quem deu o nome foi o fã-clube. O George Lucas usou o nome do fã-clube
no batalhão do Anakin. Nossa, isso eu não tinha ideia nenhuma. Caraca, E se que você demais. for olhar as séries, pro Clone Wars, inclusive as séries, os filmes, se você ver um R2-D2 rosa, é o R2-D2 que o Albin Johnson criou, que o George Lucas colocou na série canonizando aquele R2. Meu Deus, que Que, é o, demais, cara. que o nome da filha dele era Kate. Aham. Então ele criou a R2KT. Que E aí esse fofo, que R2KT demais. virou canônico em Star Wars. É um personagem agora de Star Wars também. Caraca, que demais. Eu não tinha ideia da dimensão. E toda essa história é muito inspiradora, tipo, de alguém querendo ali, né, o pai querendo ajudar a filha, dar uma animada na filha, e a galera fã expandindo isso, usando da paixão, né, por Star Wars, pelo que eles gostam pra fazer o bem. Caraca, velho, que demais. Quando alguém pergunta se eu gosto de Star Wars, eu falo assim, eu sou um fã não tóxico de Star Wars, sabe? Uhum. Porque o pessoal acaba, às vezes, olhando com maus olhos, né, pra galera que é fã de Star Wars, né? Sim, é verdade. Esses exemplos, cara, é incrível, é sensacional. Que a gente vê realmente o outro lado, o lado claro, das pessoas fazendo o bem, né? Das pessoas usando a paixão delas pra fazer o bem. Pô, sensacional. E é aquele negócio, né? Que o pessoal do Kingsland, né? Nós temos um lema lá no Kingsland, né? Uhum. Que é Bad Guys Doing Good. Pode crer, né, cara? Pô, que incrível. E o pessoal tem que ouvir mais dessas histórias mesmo, né? Sim. Pô, você já comentou ainda, você foi presidente do Rebel Legion, dessa associação de fãs por 11 anos. Você tem o canal o Enclave da Força, que tem um time que te ajuda e tudo mais. Você participa de eventos, você constrói, né, os modelos aí. Sobra tempo pra fazer qualquer outra coisa? Ou Star Wars tá ali primeiro na sua vida? Sobra tempo, sim. Sobra tempo, sim. Eu gosto de outras coisas além de Star Wars, então sobra tempo. Você comentou que você gosta de Zelda, né? Eu lembro que você é bastante fã de Harry Potter também, se eu me lembro bem. E assim, o pessoal briga comigo que eu falo assim, esse aí eu gosto acima de Star Wars, que é Dragon Ball. Ah, pode crer. Não tem como o pessoal falar que não gosta de Dragon Ball, é clássico. Não tem essa. Você tá trabalhando hoje em dia ou você tá focado só nos canais aí? Não, eu tenho meu trabalho, né? Eu trabalho com manutenção de computador, suporte sim. técnico, essas coisas. Computadores, notebook, celular, tudo. Tô com uma empresa de 3D, né, também, né? E Entendi. o canal. Porque assim, por mais que eu tenha o canal, bastante inscritos e tudo mais, o YouTube não paga bem. Imagina que... Então, o canal ainda é um hobby, né? Não é o meu ganha-pão ainda, né? Um dia chega lá. Mas assim, o que eu gosto de fazer é transmitir o meu conhecimento pro público. Isso é muito massa. E assim, você já tem o reconhecimento disso, até eu vi um tempo atrás, você ganhou a plaquinha do YouTube, né? Sim, de 100 ganhei. mil inscritos. Pô, isso aí é um puta Não, e é achievement. bizarro assim. Agora, esse final de semana tem Anime Friends aqui, né? Eu vou estar lá. E é Nossa. bizarro quando eu tô andando normal lá no Anime Friends e tal, e as pessoas param, você é o Thiago do Clube da Força Soul, tira uma foto, não sei o que e tal. É uma Gente falando assim, celebridade. nossa, eu achando. E eu numa boa, tipo, o pessoal tirando foto, eu conversando, tudo, aí as pessoas falam assim, nossa, achando que você era inacessível, que você não parava pra conversar e tal, que você tinha distância, que muito youtuber é assim, né? Mantém distância, né? Eu falei, não, cara, eu sou gente como vocês também, bora, vamos tirar foto, vamos conversar, né? Assim. Pois é. Não, pô, Thiago, você é muito gente boa e por isso que a gente também é amigo há tanto tempo, né? Mas isso é reconhecimento, essas placas, as pessoas parando, você e tudo mais, é reconhecimento do que você faz, né? Por ser fã há muito tempo de Star Wars, por ter puta conhecimento de Star Wars, e eu acho que também por ter essa personalidade de ser aberto para a comunidade e desse cuidado com as pessoas, de conversar e de atrair novos fãs e tudo mais. Eu acho isso muito bacana, né? Até na criação de conteúdo, vira e mexe aparece um canal novo de Star Wars, e o povo fala que eu sou o padrinho. Porque Olha aí. sai um canal novo de Star Wars, eu não trato como concorrência.
Fala assim, Aham. bora, vamos fazer parceria, vamos fazer live junto, vamos crescer junto, não sei o que e tal. E canais que começaram pequeno hoje estão grandes, Uhum. a gente tem parceria até hoje. Eu não trato ninguém como concorrência, só como parceiro, sabe? Existe a fatia de bolo para todo mundo. Pode crer, pode E às crer. vezes às vezes a minha opinião é diferente da dele, então a gente faz um debate, faz uma live de debate, e é super divertido isso, sabe? Faz todo sentido isso, até porque são essas pessoas, né, esses grupos, todos têm a mesma paixão, no caso, que é Star Wars, né? Tem mais coisas em comum do que divergências, né? Por mais que você falou, pode ser que tenham opiniões ali, mas todo mundo curte Star Wars, e esse é o motivo que a galera tá se reunindo ou tá Sim. criando novas coisas, né? Isso que é bacana. Eu não sei se você já se procurou no Google, porque eu tava pesquisando o seu nome no Google só para ver se eu tava perdendo alguma informação e tá escrito lá, vou ler aqui, não sei se você já viu. É, O que não vi, fala? não. Thiago Kenobi é um renomado criador de conteúdo brasileiro, especializado em Star Wars e fundador do canal de fãs Enclave da Força. Ele é conhecido na comunidade brasileira de cultura pop por apresentar podcasts, palestrar em convenções geek, como a Jornada Geek, e discutir os próximos filmes da franquia. Ele adotou esse apelido durante a adolescência nas comunidades de RPG, já estava falando aqui, inspirado por sua afinidade duradoura com o clássico Mestre Jedi Obi-Wan Kenobi. Tava ligado Oh, nessa? E eu só digitei Thiago Kenobi e a IA do Google passou isso já. Pô, então é um renome. e Jornada Geek foi o último evento que eu fiz faz um mês atrás. Olha aí, cara, Atualizado o negócio. tá bem atualizado. Pô, que incrível, cara. Não, parabéns. De fato, assim, eu lembro que lá na nossa adolescência, com o RPG no Orkut, depois no fórum, você era um cara que organizava ali o grupo e tudo mais, e a gente passava horas cada semana se divertindo e tudo mais, e olha onde te levou, né? Como você falou, não é um negócio que dá dinheiro ainda, né? Mas dá para ver que você faz isso pela sua paixão, por Star Wars, Uhum. e pela comunidade em si, né? Juntando a galera, os fãs. Então, parabéns, mano. Parabéns. Thiago, brigadão mais uma vez Sim. pela presença, pelo tempo, pela conversa. Foi um prazer reconectar depois de tantos anos, mas como a gente comentou lá no começo, a amizade sempre permanece. Parece que a gente se falou anteontem, nunca muda. É bom a gente ir, Uhum. ir se conectando e se atualizando de como anda a vida, de como ainda a gente gosta muito de Star Wars. Isso parece que nunca vai mudar, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. E pode dar o seu recado aí pra galera, suas redes sociais, para quem quiser seguir também. Como eu falei no começo, também eu que agradeço pelo convite, muito bom, tá aqui, é uma honra estar aqui, né, com você conversando sobre Star Wars. Fica aí o convite agora para você estar no Enclavecast, né, no nosso podcast aqui do Enclave da Força, para falar sobre o que será? Acho que é Star Wars, né? Pode ser, pode ser. Sem dúvida, Mas, sem dúvida. para quem quiser me conhecer mais, saber mais do meu conteúdo, é só procurar Enclave da Força em todas as redes sociais, @Enclave da Força. Enclave da Forca, né? Porque não pode pôr o cedilha, né? Então é Enclave da Forca, Uhum. tanto no Instagram, TikTok, YouTube também. Quem quiser saber de outros assuntos sem ser Star Wars, quiser saber de conteúdo geek, é o Enclave Geek no YouTube. Uhum. E quiser encomendar alguma peça 3D, Enclave 3D Print também. Olha aí, sensacional. Tudo isso que o Thiago comentou, a gente vai colocar aqui na descrição também para você seguir. E é isso, sigam lá, galera. Se você já gosta de Star Wars, tem bastante conteúdo bacana lá, muitas análises, muitas discussões. Vou ficar muito honrado também de ir lá e conversar também sobre isso. Thiago, você também sempre será muito bem-vindo aqui para voltar. Eu trago também outros amigos para vocês debaterem. Eu só coloco só coloco a gasolina na fogueira para ver o debate rolar. E é isso. Para a galera que está ouvindo, muito obrigado para vocês que ouviram até aqui. Lembre-se de
compartilhar esse episódio. Se você tá no Spotify, dá lá 5 estrelinhas, segue, que ajuda aí a gente bastante. No YouTube, pode dar o like também. A gente vai colocar aqui os links também na descrição. Segue no Instagram, @one.moretab. É em inglês, porque sim. E mandem sugestões de conversas também, de assuntos que vocês querem escutar, que aí ajuda a gente bastante também. Certamente a gente vai voltar a falar de Star Wars, então a gente vai trazer o Thiago aqui de novo, tendo disponibilidade dele, né? Não sei, na agenda dele. E também de outros assuntos, né? Tem muitas outras coisas que a gente pode conversar sobre. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, Tchau, tchau. gente. Valeu.